Você já reparou como algumas pessoas atravessam crises devastadoras, doenças graves, acidentes terríveis, e mesmo assim parecem estar protegidas por uma força invisível? Enquanto isso, outras que oram todos os dias, que pedem ajuda constantemente, vivem como se estivessem sempre sob ataque espiritual. E se eu te revelasse que isso não é sorte nem privilégio divino, mas uma lei espiritual em ação? E que o Salmo 91 carrega exatamente a mesma dinâmica da lei da atração que Florence Scovel Shinn ensinava há mais de 100 anos? Nos próximos minutos, você vai descobrir como transformar o Salmo 91 em um decreto poderoso de proteção e provisão, capaz de alinhar sua vibração com o socorro divino, mesmo que hoje você se sinta completamente cercado por problemas sem solução. Mas antes de continuar, preciso te fazer um alerta sério. O que você vai aprender aqui não pode ser desaprendido. Depois deste vídeo, você não volta mais para a vida antiga. Então, se você está pronto para essa transformação, respire fundo e continue comigo até o final. Massa, a mulher que decifrou o código. Imagine Nova York, anos 1920. Enquanto milhares de pessoas recitavam salmos mecanicamente com os lábios, uma mulher de chapéu simples e Bíblia gasta caminhava pelas ruas cinzentas da cidade. Seu nome era Florence Scovel Shinn. Divorciada, criticada, vivendo numa época em que mulher sequer podia ensinar sobre prosperidade, ela enxergava textos como o Salmo 91 de uma forma completamente diferente. Para ela, não eram apenas versículos bonitos de consolo. Eram códigos vivos, leis reais como a gravidade. Quando lia Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ela não via poesia religiosa. Via uma instrução científica de como posicionar sua consciência num estado onde a presença de Deus se torna mais real do que qualquer perigo externo. E talvez você já tenha feito tudo o que os outros mandam. Já orou o Salmo 91 dezenas de vezes, já deixou a Bíblia aberta na página certa, já ungiu portas, já pediu proteção com lágrimas nos olhos. E mesmo assim, sente que vive fugindo de um problema atrás do outro. Sabe por quê? Porque ninguém te explicou que não é a repetição mecânica que ativa esse salmo. É o estado interno onde você verdadeiramente mora. E é aqui que a lei da atração entra de forma profunda. Você não atrai apenas o que fala, mas aquilo em que realmente acredita enquanto fala. Então, antes de continuar, faça algo comigo agora. Vá até os comentários e escreva apenas uma frase. Eu escolho habitar no esconderijo do Altíssimo em total confiança. Não escreva correndo. Respire fundo antes. Sinta essas palavras tocando seu coração. Quando você escreve isso, não está apenas comentando um vídeo. Está ancorando uma decisão no plano físico. Está dizendo ao universo e a si mesmo: eu não moro mais no medo. Eu mudo de endereço espiritual hoje. Escreva agora e volte aqui, porque o que vem a seguir vai te mostrar o que acontece quando você leva esse decreto a sério. A noite que mudou tudo. Antes de virar referência mundial em manifestação espiritual, Florence era, aos olhos do mundo, apenas uma artista falida com uma Bíblia na mão e um coração quebrado. Ela estava sentada sozinha em seu pequeno apartamento, numa noite fria de inverno, rodeada por cartas de cobrança, contas vencidas e aquela sensação sufocante de ter sido abandonada por pessoas, pela vida e talvez até por Deus. O silêncio da casa parecia gritar mais alto que qualquer palavra. Foi ali, entre pincéis sem uso e quadros encostados contra a parede, que ela abriu a Bíblia quase por instinto. Seus olhos caíram num trecho que mudaria tudo. Seja feito conforme a tua palavra. Ela ficou parada, olhando para aquela frase como se fosse um código secreto. Seja feito conforme a tua palavra, não conforme o seu medo, não conforme a sua conta bancária, não conforme o que os outros acham possível. Naquela noite, ao invés de pedir desesperadamente, ela decidiu decretar. Em vez de repetir, Deus, me ajuda, estou perdida, ela se levantou,
olhou para o vazio do ateliê e disse com voz firme: Por direito divino, meu caminho está aberto, e meu suprimento perfeito já está a caminho. Nada e ninguém pode impedir o plano de Deus para mim. Em poucos dias, encomendas começaram a surgir de lugares que ela jamais teria imaginado. Para Florence, aquilo não foi coincidência. Foi lei espiritual em ação. Now, o código do Salmo 91. Com o tempo, ela começou a perceber algo extremamente poderoso. Os textos bíblicos que muitos tratavam como orações de desespero eram, na verdade, fórmulas precisas de alinhamento vibracional. Quando Florence lia o Salmo 91, ela não via apenas consolo espiritual. Via instruções de consciência. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Para a maioria, isso era poesia bonita. Para ela, era uma chave mestra. Habitar não é visitar Deus com medo uma vez por dia. É morar permanentemente num estado interno de confiança inabalável. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Não era frase de efeito. Era decreto, vibracional. Era a lei da palavra falada, alinhando a mente com a proteção ativa de Deus. O princípio central que Florence descobriu é simples e radical ao mesmo tempo. O universo é um espelho perfeito da sua convicção mais profunda. Ele não responde ao que você repete mecanicamente com a boca, mas ao que você se tornou por dentro enquanto repete. Quando você recita o Salmo 91 tremendo de medo, o campo energético lê medo. Quando você declara o mesmo salmo como verdade já cumprida, o campo lê certeza absoluta. A lei da atração nesse nível não é pensamento positivo, barato. É o eco da sua fé real. Você não atrai o que quer. Atrai o que você é. Ela dizia: habitar no esconderijo é ser alguém cuja identidade está ancorada em Deus, não no perigo. Florence entendia que cada frase do Salmo 91 é um código espiritual. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não é promessa mágica para quem vive em pânico. É a descrição científica de uma consciência que se recusa a se alinhar ao caos coletivo. Enquanto o mundo vibra em medo, essa pessoa vibra em confiança. E pela lei espiritual, aquilo que ela observa de dentro do esconderijo não consegue alcançá-la na mesma intensidade. Não porque ela é melhor que ninguém, mas porque está operando em outra frequência vibracional. É como sintonizar outra estação de rádio. O ruído continua existindo, mas já não domina o seu ambiente interno. As 3 crenças que bloqueiam sua proteção. Mas para chegar nesse entendimento profundo, Florence precisou romper com 3 crenças extremamente comuns que bloqueiam a maioria das pessoas. Primeira crença destrutiva. A ideia de que basta rezar de qualquer jeito, e Deus que se vire para te proteger. Ela via todos os dias pessoas repetindo os salmos, como quem recita uma senha automática, mas voltando a falar morte, fracasso e desgraça o resto do dia. Para ela, isso era como jogar fora a proteção que você mesmo acabou de invocar. Segunda crença limitante. O medo de que mexer com a mente seja algo perigoso ou antibíblico. Florence respondia com clareza. Antibíblico é ignorar que Jesus vivia dizendo: seja conforme a tua fé e não seja conforme o acaso. A mente não é inimiga, é ferramenta divina. Terceira crença paralisante. A de que se você está sofrendo, então o salmo não está funcionando, logo Deus te abandonou. Florence via exatamente o contrário. Muitas vezes, o que chamamos de atraso é, na verdade, o tempo em que nossa consciência ainda está aprendendo a habitar no lugar certo. O Salmo 91 fala de laços, pestes, setas e noites escuras. Ele nunca prometeu a ausência de desafios, mas prometeu uma posição espiritual. Debaixo de suas asas estará seguro. Para Florence, a lei da atração espiritual é essa. Você atrai experiências compatíveis com o lugar interno onde você se esconde. No medo ou na confiança, no caos ou na sombra do Koum,
Onipotente. Você percebeu que algumas pessoas parecem viver sob um guarda-chuva invisível? Enquanto tudo desaba ao redor delas, algo as sustenta. Não é sorte, não é privilégio, é alinhamento vibracional. E você vai sentir isso na próxima parte do vídeo através de histórias reais e impactantes. Mas antes, me responde nos comentários. Você já sentiu que estava protegido mesmo no meio do caos? Conta a sua história aqui embaixo. Quero ler cada uma delas. E atenção! Cada história que você vai ouvir agora segue o mesmo padrão que você está prestes a aprender. Preste atenção nas sensações do seu corpo, enquanto escuta. Se algo arrepiar, não ignore. É sinal de que sua consciência está reconhecendo a verdade. História 1. A mãe que dormia com medo. Marina era mãe solo de 2 crianças. Trabalhava como auxiliar de cozinha num restaurante pequeno e vivia com aquela sensação constante de que a vida estava sempre prestes a desabar. Às vezes ela dormia com a luz acesa para não sentir medo do silêncio pesado da madrugada. As contas atrasadas, o aluguel por vencer, o ex-marido ameaçando tirar a guarda das crianças, o salário mínimo que evaporava em 2 dias. Um dia, ela recebeu uma mensagem da irmã. Vai abrir vaga na empresa onde trabalho, mas você precisa estar confiante na entrevista. Confiança era exatamente o que Marina não tinha. Na mesma noite, exausta, ela pegou a Bíblia que ficava aberta no Salmo 91. Aberta, mas nunca verdadeiramente praticada. Foi então que encontrou um vídeo antigo ensinando exatamente o que Florence dizia. O Salmo 91 não protege quem recita mecanicamente. Protege quem habita conscientemente. Aquilo bateu como uma martelada no peito dela. Marina se levantou, foi até o espelho do banheiro e fez algo que nunca tinha feito. Colocou a mão no peito e decretou, olhando firme nos seus próprios olhos. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu estou segura, e Deus abre a porta certa para mim. Ela repetiu uma única vez, e foi dormir. No dia seguinte, quando chegou ao trabalho, o dono do restaurante a chamou. Ela pensou que seria demitida, mas ele disse: Vou vender o restaurante. Vou te indicar para gerenciar o novo lugar. Você tem liderança natural. Ela nunca pediu, nunca suplicou, nunca implorou. Ela apenas habitou no lugar certo, e a porta se abriu. Florence diria: O universo não responde ao medo pronunciado. Ele responde à certeza silenciosa. História 2. O homem que perdeu tudo e ganhou tudo de volta. Gilberto tinha 48 anos quando perdeu o emprego após 12 anos na mesma empresa. Ele não contou para ninguém da família. Saía de casa com a mochila todo dia, fingia que ia trabalhar e ficava sentado num banco de praça tentando entender onde foi que tudo deu errado. O desespero é um tipo de fome que só quem sentiu reconhece. 2 meses se passaram. Economias acabando. Casamento estremecido. Filhos perguntando por que ele estava sempre diferente, sempre distante. Um dia ele ouviu um pastor falar sobre o Salmo 91, com um olhar muito parecido com o de Florence. Como quem fala de uma lei, não de um consolo vazio. O pastor dizia: Direi do Senhor. Ele é a minha fortaleza. Dizer é decretar. Fortaleza é alinhar. Você só atrai portas, que combinam com a sua voz interior. Gilberto chegou em casa com algo novo queimando dentro dele. Pegou um caderno, escreveu no topo da página: A porta que Deus abre ninguém fecha, e decretou com convicção: Eu habito na fortaleza do Altíssimo. Minha porta já está aberta. 4 dias depois, o telefone tocou. Era o ex-chefe, o mesmo que o havia demitido. Sem rodeios, ele disse: Eu errei ao te tirar da equipe. Temos uma vaga melhor agora. Quer voltar? Gilberto chorou. Não de vitória superficial, mas de reconhecimento profundo. Não era coincidência. Era lei espiritual em ação. Florence diria: Quando você para de correr atrás, o que é seu corre até você.
História 3. A idosa e a dívida impagável. Dona Ruth, 67 anos, viúva, acumulava uma dívida médica de R$ 12.000. Era aposentada e vivia contando moedas para comprar pão. Um dia, ao arrumar os livros do falecido marido, encontrou um caderno velho onde ele havia anotado uma frase de Florence: "Quando você entrega o medo, Deus entrega o suprimento." Ela começou a chorar. Chorou pela dor, pela saudade, pela vida dura. Mas chorou também porque, pela primeira vez, entendeu que estava vivendo no salmo errado, no salmo do medo, não no salmo 91. Naquela noite, com a Bíblia aberta, ela colocou as mãos trêmulas sobre o peito e disse algo simples, com voz trêmula mas convicta: "Eu entrego o medo. Eu habito na sombra do Onipotente. Meu suprimento chega agora." 11 dias depois, recebeu uma carta inesperada. Uma prima distante, que ela mal lembrava, havia falecido e deixado uma quantia para dividir entre os parentes. O valor que coube a ela? Exatos R$ 12.400. 400 a mais do que ela precisava. Dona Ruth caiu de joelhos no chão da sala. Não era milagre aleatório. Era resposta vibracional a um decreto consciente. Florence resumiria assim: o universo sempre paga suas contas quando você muda o endereço da sua alma. O padrão revelado. Você percebeu o padrão? Nenhuma dessas pessoas tinha favorecimento especial. Nenhuma tinha força espiritual extraordinária. Nenhuma. Estava vivendo uma fase fácil. Elas apenas fizeram uma coisa diferente. Elas habitaram no lugar certo antes de ver o resultado certo. E agora você vai aprender a técnica exata que transforma o Salmo 91 em decreto vibracional poderoso. Mas prepare-se. O que vem agora não pode ser desaprendido. Depois disso, você não volta mais para a vida antiga. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu que este é o momento. Então me ajuda. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Não por mim, mas por você. Porque transformação não é um evento isolado. É um processo diário de alinhamento espiritual. Respire fundo antes de continuar. Sério, não faça isso lendo distraído ou fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Porque o que você está prestes a ouvir não é mais informação comum. É um portal espiritual. A técnica revelada. Florence dizia que quando alguém escuta uma verdade espiritual pela primeira vez, ela entra na alma como um clarão e nunca mais sai. E esse clarão é exatamente o que você vai sentir agora. Você pode estar achando que esta técnica será longa, complicada, cheia de passos misteriosos. Mas essa é a armadilha. A mente humana ama complicar. Deus não. Florence repetia: a lei espiritual responde à clareza absoluta. A dúvida responde à complexidade. Por isso, antes de revelar o decreto, você precisa ajustar seu estado interno. Não é o decreto que funciona sozinho. É você quando assume a postura correta. Então, prepare seu corpo agora comigo. Relaxe os ombros, solte a mandíbula, sinta o peito abrir. Você está prestes a fazer o que quase ninguém faz. Pronunciar o Salmo 91 como ele foi escrito para ser usado. Como decreto, não como súplica desesperada. E antes que o medo tente te sabotar, lembre-se, isso não manipula Deus. Isso não tira o livre-arbítrio de ninguém. Isso não atrai coisa ruim. Isso apenas alinha a sua consciência com a proteção que já existe. O Salmo 91 não é uma promessa condicional. Ele é uma lei espiritual que funciona quando você habita no lugar certo. E agora vem a chave mestra. A frase que Florence dizia ser o resumo vibracional perfeito do Salmo 91. Prepare-se, porque esta frase não pode ser desouvida. A frase é: eu habito no esconderijo do Altíssimo e nada pode me tocar sem passar por Deus. Repita, mentalmente agora. Sinta. Deixe entrar. Agora, ouça de novo, desta vez não com a mente, mas com o peito.
Eu habito no esconderijo do Altíssimo, e nada pode me tocar sem passar por Deus. Consegue perceber a profundidade? Não é autoproteção, não é arrogância espiritual. É entrega, é confiança, é alinhamento perfeito. Florence ensinava que essa frase cria uma vibração tão profunda de certeza que todo o campo energético ao seu redor se reorganiza para proteger, guiar, corrigir e abrir caminhos. Decodificando o decreto. Eu habito. Não eu visito, não eu tento, não eu espero. Habitar é morar. É viver dentro. É identidade permanente. Quando você diz eu habito, está declarando que sua consciência mora num território espiritual, não emocional. A ciência chama isso de estado basal. Deus chama de minha sombra. No esconderijo do Altíssimo. Este não é um lugar físico. É um estado vibracional de confiança profunda. É o momento em que você não conversa mais com o medo. Conversa diretamente com Deus. Esconderijo significa estar protegido sem precisar fugir. Significa estar guardado sem se esconder da vida. E nada pode me tocar. Isso não significa viver sem problemas, mas significa que nenhum problema tem permissão divina de te destruir. Florence dizia: o mal não é permanente. Ele se dissipa quando a verdade é afirmada com convicção, sem passar por Deus. Este é o coração pulsante do decreto. Tudo o que toca sua vida passa por filtros espirituais. Nada chega em você sem propósito divino. Nada te alcança sem autorização superior. Quando você diz isso com fé verdadeira, você desliga a mente do medo que imagina ataques aleatórios. Você alinha sua vibração ao entendimento de que você é guiado, guardado e sustentado. O protocolo completo de aplicação. Agora vou te ensinar exatamente como aplicar esse decreto para que ele funcione como Florence fazia e como o Salmo 91 descreve. Quando? Ao acordar, antes de falar com qualquer pessoa ou tocar no celular. Seu cérebro está em estado teta, sua mente está maleável, seu espírito está desperto e receptivo. Onde? Diante de um espelho. Florence dizia: o espelho não mente para sua mente. Ele devolve sua alma. Postura. Coluna ereta, peito aberto, queixo paralelo ao chão, pés firmes no chão. Preparação. 1. Inspire profundamente 3 vezes. Na última, coloque a mão no coração. 3. Sinta o pulsar. Esse é seu sim espiritual. Como dizer? Uma única vez, com convicção total. Sem gritar, sem tremer, sem pedir. Como quem assina um contrato sagrado. Como quem reivindica uma herança divina. Após o decreto. Silencie, não discuta, não questione, não explique para ninguém. Apenas viva o dia sabendo que você declarou sua morada espiritual. Frequência. Não repita várias vezes. Isso enfraquece o poder. Um decreto com fé vale mais que 20 com medo. Repita somente quando sentir o coração pedir, e não a ansiedade exigir. Tana, os 3 avisos cruciais. Aviso 1. Não use poder espiritual para controlar ninguém. Proteção é sobre você, não sobre manipular a vida de outros. Aviso. 2. Não faça o decreto tentando evitar problemas por pânico. Isso cria vibração de medo. Faça por alinhamento consciente, não por desespero. Aviso 3. Não teste Deus. Não entupa o decreto de dúvida obsessiva. Você declara e vive. Não vigia ansiosamente o resultado. Florence dizia: quando você decreta com fé verdadeira, o universo começa a se mover imediatamente. O único capaz de atrapalhar esse movimento divino é você mesmo. Eu sei o que você está sentindo agora. Talvez um calor no peito. Talvez um arrepio subindo pela coluna. Talvez lágrimas. Talvez um silêncio profundo e inexplicável. Isso é sua alma reconhecendo a verdade. Isso é o esconderijo abrindo suas portas para você. A partir de hoje, você não recita mais o Salmo 91
como quem repete um texto bonito. Você o vive como quem assume uma identidade espiritual. Escreve nos comentários: agora, eu sou protegido. Eu habito no esconderijo. E deixa seu like neste vídeo para que mais pessoas encontrem essa mensagem. Por que isso funciona? A ciência por trás do decreto. Agora que você conhece o decreto, precisa entender por que ele funciona. Não apenas espiritualmente, não apenas energeticamente, mas também neurologicamente. Porque quando Florence dizia "a lei espiritual é científica", ela funciona 100% das vezes quando as condições estão corretas, ela não estava falando em metáfora. Estava descrevendo algo que hoje a ciência moderna confirma. Prepare-se para ver o que sempre foi considerado apenas fé se revelar como engenharia espiritual aplicada. A primeira verdade: vibração. O universo não entende palavras isoladas, ele entende vibração energética. Quando você decreta "eu habito no esconderijo do Altíssimo", você não está apenas recitando um versículo bonito. Você está mudando de endereço vibracional. O Salmo 91 descreve esse estado de morada espiritual. Não é sobre esconder-se fisicamente do mundo, mas sobre colocar sua mente em um lugar onde o medo não governa mais. E isso é uma lei universal. O que você teme, você atrai por sintonia. O que você crê verdadeiramente, você manifesta por identificação. O que você habita conscientemente, você vive por consequência natural. Habitar no Altíssimo significa elevar sua consciência acima do nível onde o problema atua. Se você habita no medo, opera no plano onde o perigo te alcança. Se você habita na confiança, opera no plano onde o perigo não tem acesso vibracional. O salmista descreve isso poeticamente. Florence descreve mecanicamente. Sua palavra é a chave que sintoniza sua alma com a estação divina. Mai, a metáfora central. Imagine que a vida é como uma estação de rádio gigante. O medo é uma frequência. A proteção é outra frequência completamente diferente. Quando você declara o decreto com convicção, você muda a sintonia da sua alma. O problema pode continuar existindo no mundo, mas não está mais na sua estação vibracional. Durante décadas, tudo isso foi tratado como superstição ou pensamento mágico. Mas não hoje. Não depois das descobertas revolucionárias da física quântica, da neurociência e da biologia. Narras. Neurociência. Como sua mente reage. Toda vez que você afirma algo com convicção genuína e emoção, o cérebro cria novas conexões neurais. Isso é neuroplasticidade. Dr. Joe Dispenza explica. Pensamentos repetidos com emoção ativam circuitos cerebrais. Circuitos ativados criam caminhos neurais. Caminhos neurais criados viram identidade. Quando você repete com emoção verdadeira, "eu habito no esconderijo do Altíssimo", o cérebro interpreta isso como realidade presente. Ele reduz cortisol, o hormônio do medo e do estresse. Ele aumenta dopamina, claridade mental. Ele fortalece o córtex pré-frontal, tomada de decisão consciente. Ou seja, você pensa melhor, reage melhor e percebe soluções que antes estavam escondidas pelo pânico. Você se torna alguém que naturalmente acessa proteção e caminhos intuitivos. Física quântica. O observador cria o campo. O famoso experimento da dupla fenda provou cientificamente. A realidade quântica muda quando é observada com intenção consciente. Florence dizia isso 100 anos antes da ciência provar. Você não atrai o que quer superficialmente. Atrai o que você é profundamente. Quando você se vê protegido, guardado, guiado, você colapsa uma linha do tempo onde isso já é verdade presente. Quando você se vê vulnerável, ameaçado, desamparado, colapsa a linha temporal onde o perigo te alcança. Biologia. Seu corpo responde ao espírito. Dr. Bruce Lipton demonstrou que pensamentos alteram diretamente a expressão genética. Vibrações de segurança ativam seu sistema imunológico.
Vibrações de medo enfraquecem suas células e seu campo eletromagnético. Quando você declara com convicção, nada pode me tocar sem passar por Deus, seu corpo relaxa profundamente. Seu campo energético se estabiliza. Seu sistema nervoso entra em coerência. É literalmente uma blindagem biológica acontecendo no seu corpo. O erro fatal que a maioria comete, método comum, que não funciona. Repetir rezas de forma mecânica e sem sentimento. Deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, mas viver com medo. Recitar palavras enquanto a mente pensa, isso não funciona comigo. Tratar o Salmo como se fosse amuleto mágico, e não como posição interior. Isso cria conflito interno violento. E o universo responde ao conflito. Não. A palavra vazia. Método Florence, que funciona. Declarar com convicção inabalável. Habitar no estado interno antes de ver o externo. Usar a palavra como portal vibracional. Agir como quem já está protegido. Florence explicava. Você não ora para pedir uma mudança futura. Você ora para se tornar a mudança agora. O decreto não funciona porque é mágico. Ele funciona porque alinha alma, mente, corpo e campo energético numa única direção poderosa. Quando você se torna coerente internamente, a vida fica coerente externamente. Quando a dúvida vem, e ela vem, sim, a dúvida vai aparecer. E não é sinal de fraqueza, é sinal de transição entre o velho e o novo você. Florence ensinava a técnica da observação neutra. 1. Não lute contra a dúvida como se fosse um inimigo. 2. Não repita o decreto com medo ou ansiedade. 3. Apenas diga internamente, eu já decretei. Está feito. 4. E finalize com gratidão profunda. Obrigado, porque já está resolvido. A dúvida é um teste espiritual, mas ela só vence quando te faz refazer o decreto por desespero, quebrando a certeza original. Se você não recuar, se você mantiver a posição, ela se dissolve naturalmente como névoa ao sol. Rábaro. Visualização cinematográfica, ancorando o futuro. Agora que sua mente entendeu a técnica e a ciência por trás dela, sua alma precisa ver o resultado antes que ele aconteça. O próximo exercício é uma visualização cinematográfica poderosa que vai fixar essa técnica dentro do seu campo energético, de um jeito que você nunca mais esquece. Então, se você estiver dirigindo ou fazendo algo que exija atenção, marque este momento e volte quando puder fazer com os olhos fechados. Para quem pode fazer agora, feche os olhos comigo por um instante. Respire devagar e deixe o ar entrar, como se estivesse iluminando o interior do seu peito. Não tenha pressa. Você está completamente seguro aqui. Agora imagine-se daqui a 90 dias. Não se force a visualizar detalhes. Deixe a imagem vir sozinha, como se viesse de um lugar muito mais profundo do que o pensamento consciente. Você acorda numa manhã tranquila de um futuro próximo. Não há aquela pressão familiar no peito que costumava te acompanhar. Não há aquela sensação constante de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Pela primeira vez em muito tempo, talvez anos, você sente paz genuína antes mesmo de abrir os olhos completamente. Você levanta devagar da cama. Caminha pela casa. E cada passo tem uma leveza que você não sentia há tanto tempo. O medo não sussurra mais pelos cantos da sua mente. A preocupação não lateja atrás dos seus olhos. O mundo ainda é o mundo lá fora, mas você não é mais a mesma pessoa reagindo desesperadamente ao mundo. Agora, veja isso com clareza total. Você pega seu celular, abre o aplicativo do banco. E não sente aquele choque familiar de ansiedade subindo pela garganta. Você olha para os números na tela e o que surge não. É desespero. É tranquilidade profunda. Você percebe que está sendo sustentado, protegido, guiado por algo maior. Não é que você ficou milionário da noite para o dia. É que sua vida saiu do modo sobrevivência desesperada e entrou no modo confiança sustentada. E essa mudança radical,
Essa transição profunda começa exatamente no dia em que você muda o lugar onde sua alma habita. Agora, visualize você entrando numa sala importante, numa fila, numa conversa difícil, numa decisão crucial. E tudo ao seu redor se movendo com respeito, sincronicidade perfeita e proteção visível. É como se você caminhasse com uma luz invisível em volta. E de alguma forma sobrenatural, as situações perigosas respondem a essa luz, afastando-se naturalmente. Você lembra do decreto que fez? E percebe que não era apenas uma frase bonita. Era um estado de ser. Era sua nova morada interior permanente. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e nada pode me tocar sem passar por Deus. Agora, abra lentamente os olhos. Essa imagem poderosa que você acabou de ver não foi inventada pela sua mente comum. Ela é uma memória do seu futuro. Ela é o eco da linha do tempo que você acabou de tocar com sua consciência. A jornada até aqui. Você chegou até este ponto do vídeo. E isso não é pouca coisa. Você não faz ideia de quantas pessoas clicaram neste vídeo, sentiram um incômodo no peito e saíram correndo nos primeiros segundos. Não porque o conteúdo não fosse para elas, mas porque não estavam prontas para o nível de comprometimento que essa transformação exige. Mas você permaneceu. Você ouviu cada palavra com atenção. Você sentiu as histórias tocarem seu coração. Você visualizou seu futuro com clareza. Isso diz mais sobre você do que você imagina neste momento. Diz que você reconheceu este momento como um chamado divino. Diz que sua alma entendeu aquilo que a sua mente ainda está processando lentamente. Que você não pode mais viver no modo antigo de medo e sobrevivência. Que a vida já te empurrou para este ponto de transformação muitas vezes antes. E agora você está, finalmente pronto para atravessar o portal de verdade. Florence dizia algo profundo que poucos entendem. Ninguém chega a uma mensagem espiritual avançada por acaso aleatório. Ela sempre explicava. O universo envia o mensageiro antes de enviar o milagre. E você reconheceu o mensageiro hoje. Você não ignorou o sinal. Você não virou o rosto. Você não fechou o vídeo quando sua mente tentou te convencer de que isso era só mais um conteúdo comum. A verdade que ninguém te conta. Talvez você já tenha chorado escondido no banheiro para não preocupar ninguém da família. Talvez tenha enfrentado humilhações profundas, perdas devastadoras, medos paralisantes, injustiças cruéis. E mesmo assim continuou de pé. Mesmo assim não desistiu completamente. Eu vejo você. Deus vê você. E Florence veria também com aquele olhar dela que enxergava além das aparências. Você acha que está atrasado na vida? Acha que perdeu tempo demais? Acha que já deveria estar em outro lugar? Mas você está exatamente onde precisa estar para lembrar quem realmente é. Aqui está a verdade radical, que poucos têm coragem de te dizer diretamente. Você nunca foi pequeno, nunca foi fraco, nunca foi vítima permanente da vida. Você apenas esqueceu temporariamente, só isso. Esqueceu a força divina que carrega dentro. Esqueceu o direito divino que possui desde o nascimento. Esqueceu que sua alma tem um endereço espiritual, e não é o medo. A partir de hoje, você não precisa mais de autorização de ninguém para prosperar. Não precisa se justificar para desejar paz. Não precisa pedir desculpas por querer o que Deus já te prometeu desde sempre. O Salmo 91 não é um pedido humilde de proteção. É uma declaração poderosa de identidade espiritual. E você acabou de retomá-la conscientemente. O erro espiritual mais comum. Você não precisa de gurus caros. Não precisa de mágicas complicadas. Não precisa de intermediários especiais. Você precisa apenas lembrar quem você verdadeiramente é. Um herdeiro direto do Altíssimo, não um sobrevivente desesperado do caos. O portal já está aberto diante de você. E só você pode atravessá-lo com decisão. Não com força bruta, não com medo, mas com decisão consciente e fé inabalável. Florence dizia
que o maior erro espiritual que alguém pode cometer é aprender verdades profundas e não aplicar na vida real. Ela chamava isso de auto-engano espiritual sofisticado. Saber e não praticar é como ter uma chave de ouro na mão e nunca abrir a porta da prosperidade. Hoje você renovou sua morada espiritual através do decreto. Mas amanhã você vai escolher se vive como alguém que verdadeiramente habita nesse esconderijo ou como alguém que apenas ouviu falar dele de passagem. E aqui está o mais bonito de tudo. Quando você muda sua frequência vibracional, outras pessoas sentem essa mudança. Sua energia transforma o ambiente ao redor. Sua força interior desperta a força adormecida nos outros. Sua fé genuína abre caminho para alguém que te observa em silêncio. Você não transforma apenas a sua vida isoladamente. Você transforma a linha do tempo de toda a sua família, de toda a sua descendência. Então, lembre-se bem. Amanhã cedo, antes de qualquer palavra sair da sua boca, antes de tocar no celular, diante do espelho, coloque a mão no coração e declare com toda a sua alma: eu habito no esconderijo do Altíssimo e nada pode me tocar sem passar por Deus. Uma vez com convicção total, com verdade absoluta. E então, viva o resto do dia como alguém que habita nesse lugar sagrado. Não como visitante ocasional, mas como herdeiro permanente. Como protegido, como guiado, como quem sabe que Deus está na frente, atrás, ao lado e dentro. Escreve nos comentários agora: eu faço esse compromisso comigo mesmo, para ancorar essa decisão no mundo físico. Os níveis secretos do Salmo 91. Agora, eu vou te revelar algo que Florence ensinava apenas para alunos mais avançados. Algo que vai fazer você enxergar o Salmo 91 de uma forma completamente nova. Existem 7 níveis de proteção descritos no Salmo 91. E cada nível corresponde a um tipo diferente de ameaça que você pode enfrentar na vida. Trano. Nível 1. Proteção contra laços e armadilhas. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Florence explicava: laço do passarinheiro são as armadilhas invisíveis. São aquelas situações que parecem oportunidades, mas são na verdade ciladas disfarçadas. Quando você habita no esconderijo, você desenvolve discernimento sobrenatural. Você começa a sentir quando algo não está certo, mesmo que pareça bom na superfície. Quantas vezes você já escapou de situações que poderiam ter te destruído e só percebeu depois? Isso não foi sorte. Foi proteção ativa porque você estava, mesmo sem saber conscientemente, alinhado com o Altíssimo. Nível 2. Proteção física e de saúde. Com suas penas ele te cobrirá, e debaixo de suas asas estará seguro. Florence dizia que esse é o nível da proteção física direta. Quando você declara o decreto com fé verdadeira, seu corpo literal entra em estado de coerência que fortalece o sistema imunológico. Isso não significa que você nunca vai ficar doente. Significa que seu corpo tem recursos aumentados de recuperação e resistência. Pense nas histórias que você ouviu hoje. Dona Ruth, com 67 anos, não tinha dinheiro nem para remédio. Mas quando ela mudou de frequência vibracional, o suprimento veio, e com ele, a possibilidade de cuidar da saúde. Nível 3. Proteção contra terror e flechas. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia. Terror da noite são os medos irracionais, são os pesadelos, são as preocupações que te acordam às 3 da manhã, com o coração acelerado. Seta que voa de dia são os ataques visíveis, críticas, traições, injustiças, claras. Florence ensinava: quando você habita no lugar certo, o terror perde poder sobre você. Não porque os perigos desaparecem do mundo, mas porque você não está mais na frequência onde eles te alcançam com força destrutiva. Nível 4. Proteção em meio ao caos coletivo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Este é um dos versículos mais poderosos e incompreendidos do Salmo inteiro. Florence explicava: isso não significa que você é melhor que os outros 1000 que caíram. Significa que você está operando em outra dimensão de consciência. Enquanto o mundo coletivo entra em pânico durante crises financeiras, sociais, de saúde, você mantém a paz interior. E essa paz interior cria um campo de proteção real. Você já viu aquelas pessoas que atravessam crises nacionais devastadoras e continuam de pé? Não é que são mais fortes fisicamente, é que habitam num lugar espiritual diferente. Nahanirua. Nível 5. Proteção contra acidentes e tropeços. Para que não tropeces em alguma pedra. Florence dizia que este nível é sobre os anjos que Deus designa especificamente para te guardar em todos os teus caminhos. Quantas vezes você quase sofreu um acidente grave e escapou por segundos? Quantas vezes algo te impediu de estar no lugar errado na hora errada? Isso acontece com muito mais frequência do que você imagina. A maioria das pessoas nem percebe quantas vezes foi protegida de desastres que nunca aconteceram porque foram desviados antes. Nível 6. Proteção contra forças espirituais negativas. Sobre o leão e a serpente pisarás. Leão representa força bruta e ataques diretos. Serpente representa engano, traição e ataques sutis. Florence ensinava que quando você habita no esconderijo, você ganha autoridade espiritual sobre essas forças. Não para combatê-las com esforço, mas simplesmente porque está acima delas em frequência. É como estar no topo de uma montanha, enquanto as tempestades acontecem no vale. A tempestade é real, mas não te alcança. Nível 7. Proteção máxima. Resgate direto. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei em alto refúgio, porque conhece o meu nome. Este é o nível mais profundo de todos. Florence chamava de o pacto secreto. Quando você não apenas recita o salmo, mas verdadeiramente se apega a Deus com amor, não por medo, não por obrigação, mas por amor genuíno, você ativa uma proteção que transcende as leis naturais. Deus mesmo se compromete a te resgatar pessoalmente das situações impossíveis, a te colocar em lugar alto onde o perigo não alcança. E a chave para ativar esse nível? Conhece o meu nome. Conhecer o nome de Deus não é saber como se escreve Jeová ou Yahweh. É ter intimidade real. É habitar na presença. É ser alguém que conversa com Deus não apenas em desespero, mas em comunhão constante. A diferença entre orar e decretar. Muitas pessoas confundem esses dois conceitos espirituais, e essa confusão custa caro. Orar é conversar com Deus, é pedir, é agradecer, é se relacionar. E isso é lindo, necessário e poderoso. Decretar. É diferente. Decretar é usar a autoridade que Deus já te deu para declarar o que já é verdade no reino espiritual, antes de manifestar no físico. Jesus não orou para que a tempestade parasse. Ele decretou: acalma-te. Jesus não orou para que Lázaro saísse do túmulo. Ele decretou: Lázaro, vem para fora. Florence entendeu isso profundamente. Ela via que muitos cristãos passavam a vida inteira pedindo a Deus o que ele já havia dado, em vez de decretar e tomar posse. O Salmo 91 não é para você pedir proteção todos os dias como se Deus precisasse ser convencido. É para você declarar a proteção que já existe como realidade presente. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Não é Deus, por favor, me deixa morar aí. É, eu já moro aqui. Esta é minha identidade. Este é meu endereço espiritual. Você sente a diferença de poder entre essas duas posturas? Dahmer, os 3 pilares da manifestação consciente. Florence ensinava que toda manifestação verdadeira, seja de proteção, prosperidade ou paz, se apoia em 3 pilares inquebráveis. Pilar 1. Palavra falada com autoridade. Sua palavra não é neutra. Ela carrega poder criativo literal. Quando Deus criou o universo,
Ele não pensou o mundo à existência. Ele falou: haja luz. E houve luz. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que sua palavra também carrega poder criativo, especialmente quando alinhada com a vontade divina. O problema é que a maioria das pessoas usa esse poder de forma inconsciente e destrutiva. Falam morte, falam escassez, falam medo, e depois se perguntam por que a vida reflete exatamente isso. Florence dizia: vigie sua boca com mais cuidado do que vigia sua conta bancária. Maamun, pilar 2. Sentimento alinhado à palavra. Não adianta declarar: eu sou protegido, com a boca enquanto todo o seu corpo treme de medo. O universo não responde às suas palavras isoladas. Ele responde à coerência entre palavra, sentimento e crença. Quando você declara o decreto do Salmo 91, precisa sentir a segurança no peito. Precisa sentir a paz invadindo seu sistema nervoso. Precisa sentir a certeza nas células do corpo. É por isso que o decreto funciona melhor pela manhã, logo ao acordar. Seu cérebro está em frequência teta, mais receptivo. Suas emoções ainda não foram sequestradas pelas preocupações do dia. Erumrich. Pilar 3. Ação alinhada à fé. Fé sem ação correspondente é morta, como diz a Bíblia. Se você decreta proteção, mas vive escondido com medo, você cancela o decreto com suas ações. Se você decreta prosperidade, mas se recusa a dar os passos práticos que Deus coloca no seu caminho, você bloqueia a manifestação. Florence contava a história de uma mulher que decretava prosperidade todos os dias, mas quando surgiu uma oportunidade de emprego, ela disse: ah, mas é longe demais. A oportunidade era Deus respondendo ao decreto. Mas a mulher não reconheceu porque esperava que o dinheiro caísse do céu literalmente. Deus abre portas, mas você precisa ter coragem de atravessar. Agora eu quero saber de você. Depois de tudo que ouviu até aqui, qual foi a parte que mais tocou seu coração? Qual história te emocionou mais? Qual verdade fez você arrepiar? Escreve nos comentários e compartilha com a comunidade. Porque quando você testemunha o que Deus está fazendo na sua consciência, você fortalece a fé de outras pessoas que estão lendo. E se você conhece alguém que está passando por dificuldades, que está com medo, que precisa ouvir essa mensagem, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para mudar a vida de alguém hoje. O que fazer quando nada parece funcionar? Eu sei que alguns de vocês estão pensando, mas eu já tentei tudo. Já orei, já decretei, já fiz visualização e nada mudou. Ainda. Deixa eu te falar uma verdade com amor. Se nada mudou ainda, é porque algo na sua aplicação está inconsistente. Florence identificou os 5 erros mais comuns que bloqueiam a manifestação. Bagumehis. Erro 1. Decretar e voltar a falar. Falta. Você decreta a abundância de manhã e passa o resto do dia reclamando que está quebrado. Você anula o decreto com a própria boca. Florence dizia: vigie suas palavras casuais. São elas que revelam onde você realmente habita. Mas, erro 2. Testar Deus obsessivamente. Você decreta e fica vigiando ansiosamente se algo mudou. Fica checando a conta bancária 10 vezes, por dia. Fica perguntando: já chegou, já chegou, já chegou? Essa ansiedade é falta de fé disfarçada, e ela bloqueia o fluxo. Florence ensinava: declare uma vez com fé total e vá viver sua vida. O universo já recebeu a ordem. Sua única tarefa agora é permanecer na frequência da certeza. Danana. Erro 3. Focar no problema em vez da solução. Toda a sua atenção está no que falta, no que está errado, no que te assusta. Atenção é energia. Onde você coloca a atenção, você coloca poder criativo. Se você passa o dia inteiro focado no problema, você está alimentando o problema energeticamente. Florence dizia: retire toda a atenção do inimigo e ele não terá poder sobre você. Dama.
Erro 4. Decretar por medo em vez de amor. Você não decreta porque confia em Deus. Decreta porque está apavorado e tentando controlar o resultado. Isso cria uma vibração de pânico, que repele exatamente o que você está tentando atrair. O decreto precisa vir de um lugar de paz, não de desespero. Erro 5. Não perdoar. Este é o bloqueio mais sutil e mais devastador. Florence era categórica. Você não pode habitar no esconderijo do Altíssimo com rancor no coração. As duas vibrações são incompatíveis. Se você está segurando mágoa, ressentimento, desejo de vingança contra alguém, você criou um bloqueio energético que impede a manifestação. Não é que Deus está te punindo por não perdoar. É que a frequência vibracional da amargura simplesmente não combina com a frequência da proteção e prosperidade. Jesus deixou isso muito claro. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. Não é castigo. É lei espiritual. O protocolo de emergência de Florence tinha um protocolo específico para momentos de crise absoluta, quando tudo parecia estar desmoronando e o medo era avassalador. Ela chamava de o retorno imediato ao esconderijo. Se você está passando por um momento assim agora, faça esse protocolo comigo. Passo 1. Para tudo o que está fazendo, pare literalmente, não importa o quão urgente pareça. Passo 2. Coloque as duas mãos no coração. Sinta o batimento. Esse batimento prova que você ainda está vivo, ainda está de pé, ainda há tempo. Passo 3. Respire profundamente 3 vezes. Na primeira, você solta o pânico. Na segunda, você solta a necessidade de controlar. Na terceira, você se entrega. Passo 4. Declare em voz alta, mesmo que trêmula. Eu entrego essa situação para Deus. Eu não sei o caminho, mas Ele sabe. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e nada pode me tocar sem passar por Ele. Passo 5. Silencie completamente. Fique em silêncio por 1 minuto inteiro, apenas respirando, apenas sendo. Passo 6. Agradeça como se já estivesse resolvido. Obrigado, Deus, porque já está feito. Confio em Ti. Florence testemunhou centenas de vezes que esse protocolo simples mudava a energia de uma situação em minutos. Não porque é mágica, mas porque você literalmente muda de frequência vibracional quando faz isso com sinceridade. A promessa final do Salmo. 1. O Salmo termina com uma promessa direta de Deus. E essa promessa é pessoal para você que chegou até aqui. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei em alto refúgio, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você percebe a profundidade dessas palavras? Deus está dizendo: se você se apegar a mim de verdade, eu pessoalmente vou te livrar. Vou te colocar num lugar tão alto que o perigo não te alcança. E quando você me chamar na angústia, eu vou estar lá. Não vou mandar um anjo. Não vou mandar um sinal. Eu vou estar lá pessoalmente. Essa não é proteção genérica para as massas. Essa é proteção íntima para quem tem relacionamento real com Deus. E o final da promessa é glorioso. Saciá-lo-ei com longevidade. Você vai viver muito e bem, e lhe mostrarei a minha salvação. Você vai testemunhar pessoalmente o poder de Deus operando na sua vida. Florence. E o último ensinamento nos últimos anos de vida, Florence ficou conhecida por uma frase que repetia constantemente para seus alunos mais próximos. A vida inteira eu ensinei sobre manifestação, prosperidade e proteção. Mas se eu pudesse resumir tudo em uma única verdade, seria esta: ame a Deus verdadeiramente, e tudo mais se alinha sozinho. Ela percebeu que todas as técnicas, todos os decretos, todas
As visualizações eram apenas ferramentas para levar as pessoas de volta ao relacionamento genuíno com o Criador. O Salmo 91 não é um manual de proteção automática. É um convite para a intimidade com Deus. Quando você verdadeiramente habita no esconderijo do Altíssimo, não é porque decorou as palavras certas. É porque escolheu viver em comunhão constante com Ele. E dessa comunhão flui naturalmente proteção, provisão, paz, direção e propósito. Você está prestes a fechar esse vídeo e voltar para a sua vida. Mas você não é mais a mesma pessoa que apertou o play há meia hora atrás. Algo mudou dentro de você. Você sabe disso. Então, faça um pacto comigo agora. Pelos próximos 30 dias, você vai aplicar fielmente o decreto todas as manhãs, uma única vez, com convicção total, e vai observar o que acontece. Se inscreve no canal agora para receber os próximos ensinamentos que vão aprofundar ainda mais essa jornada. Porque isso aqui não é apenas um vídeo isolado, é o início de uma transformação completa. E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos onde vou revelar o decreto de Florence para a saúde perfeita. O ritual da porta aberta que ninguém pode fechar. A técnica de perdão que libera dívidas kármicas. A frase de emergência que manifesta respostas em 72 horas. Escreve nos comentários agora. Eu me comprometo pelos próximos 30 dias para selar esse pacto publicamente. Está feito. Você acaba de atravessar um dos portais espirituais mais profundos da sua vida. Não porque eu disse algo extraordinário, mas porque você estava pronto para ouvir. E agora você tem uma responsabilidade. A responsabilidade de não voltar aos padrões antigos. De não deixar o mundo te puxar de volta para a vibração do medo. Milhares de pessoas estão caminhando com você nesta jornada. Leia os comentários quando puder. Sinta a energia da comunidade. Você já faz parte de algo maior. No próximo vídeo, vou revelar uma chave que Florence reservava apenas para alunos avançados. Uma frase específica que muda o campo energético em minutos. Uma técnica que ela usava quando precisava de manifestação urgente. Até lá, pratique fielmente. Observe as sincronicidades que começam a aparecer. Testemunhe as mudanças sutis no seu ambiente. Sua abundância já está a caminho. O decreto foi selado na hora em que você decidiu habitar no lugar certo. Você não é mais a mesma pessoa. E sua vida nunca mais será a mesma. Agora vá. E receba com os braços abertos tudo o que já é seu por direito divino. Eu te vejo no próximo portal de transformação. Até lá, que a paz do Altíssimo te guarde, te proteja e te prospere em todos os caminhos. Amém. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe. Esse foi mais um conto do Refúgio das Histórias. Até a próxima.